Antes do vídeo começar, eu queria passar um aviso. Eu gravei usando o StreamYard para conseguir colocar as imagens e ter menos trabalho para editar. O que acontece é que, por causa disso, ou alguma coisa que deu, acabou travando muito. Então, não reparem de eu ficar dando travadas na tela, vamos se dizer assim, enquanto eu estiver falando. Certo? Vão acontecer, mas espero que isso não tire tanto proveito do vídeo. Então é isso, bora começar. Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona e dessa vez para falar sobre o elenco do Sampaio de 2026. Esse vídeo que tinha sido prometido já na live onde a gente falou, ou no caso eu, junto de alguns convidados, falando sobre as expectativas do Sampaio Corrêa, segundo o torcedor, para o ano de 2026 e eu tinha que fazer análise do elenco antes, né, de começarmos o campeonato. Eu não vou analisar, antes de tudo, o elenco todo, certo? Eu dei uma olhada no elenco, números, a passagem, e aí eu destaquei ali 8, 9 jogadores que eu achei bastante interessante dentro dessas contratações, e até mesmo um jogador que acabou renovando, para a gente analisar, e aí no fim eu vou dizer o que a gente pode esperar desse elenco, pelo menos, para esse começo de Maranhense, que é o que indica que a gente vai ter que fazer contratações. Então é isso, vamos lá para o vídeo. Para iniciarmos, é importante citar que o Sampaio, nesse ano, ele fez praticamente 12 a 13 contratações, um pacotão de reforços, renovou praticamente metade do elenco do que estava, né? Lembrando que muitos jogadores que vieram na última temporada, ou vieram, na última temporada de 2025, eles, a maioria eram emprestados, alguns foram contratados, mas a grande maioria eram jogadores que vieram emprestados ao Sampaio Corrêa, e acabaram tendo que retornar, mesmo que algumas peças eu gostaria que ficassem. Não foi o caso. E com isso, ao todo, junto dessas contratações, a gente teve um total de 24 a 26 jogadores, né, porque o número acaba variando com algumas informações que foram saindo. Mas, ao todo, nós tivemos ali nessa margem 25 jogadores, né, vamos arredondar. 25 jogadores que foram contratados pelo Sampaio Corrêa. E aí a gente acaba tendo a lista, né, dessas contratações. E aí, primeiro, nós vamos falar dos jogadores que acabaram renovando com o Sampaio Corrêa. O goleiro, o Rainon, que era o terceiro goleiro na temporada passada e acabou renovando para essa temporada. Dos zagueiros, apenas o Felipe Cauã acabou ficando, né, da equipe passada, acabou renovando com o Sampaio Corrêa. Nas laterais, o Dimas, que já é o jogador da base do Sampaio Corrêa, já está um tempinho no clube e foi renovado para essa temporada, talvez até com a possibilidade de agora conseguir jogar mais, mesmo sabendo que ele tem disputando vaga com outros 4 laterais. No meio de campo, a gente teve duas renovações que foram os volantes, primeiramente pelos volantes. O Alessio Gabriel, que inclusive vou trazer o destaque em relação a ele, e o Cavi. Dos meias, não teve nenhuma renovação, nenhum meia que está hoje na temporada esteve na temporada passada, e dos atacantes, que para mim foi as principais renovações, até mesmo as principais contratações do Sampaio esse ano, a renovação do Eric Carral para mais uma temporada e do Adriano. E aí, as contratações que o Sampaio fez para essa temporada. Os goleiros Vinícius Favero e Wellington Lima, os zagueiros Kleberson, Gui França e Matheus Alves, os laterais Bruno Oliveira, Peu, Isaldo Braz e Matheus Albino, o Pedro Teixeira, volante, também foi contratado, Nicolas Senna, Neto Pacas e Matheus Moreste como meias, também vieram como contratações do Sampaio, e o Pablo, Daniel Mazerotti, Stone e o Emerson Carioca. É importante citar que o Pablo, inclusive, algumas notícias saíram que ele já foi até devolvido, né? Depois vou tentar confirmar, ou se vai ser confirmado depois, mas algumas fontes falando que o Pablo, por questões de disciplina, acabou sendo devolvido já para a equipe do Ceará. Então, E enquanto eu ia editando o vídeo, acabou que a resposta veio. O Pablo acabou sendo anunciado pelo Santa Catarina, um clube de Santa Catarina, sendo redundante, e foi confirmado que sim, ele acabou sendo dispensado por indisciplina ou pela parte do clube, não se encaixou com a nova filosofia, e para o seu lugar foi contratado o Gustavo Furtado. a gente fica nessa variação de 26 a 25 nomes. Diante disso, a gente vai começar agora a destacar alguns jogadores dessa lista, né? Dessa lista de contratações que me chamaram muito a atenção por N motivos, positivo ou negativo.
O primeiro nome que eu vou destacar é o Alessio Gabriel. Para vocês que não sabem, não acompanharam a live que eu acabei fazendo em relação aos jogadores que deveriam renovar ou não no ano passado, daquele elenco do ano passado, e a live feita no ano passado, eu comentei sobre a situação do Alessio Gabriel, que eu só fui saber porque eu fui pesquisar. E não era nem especificamente para esse vídeo, foi mais pro meu querido Bagres de Ouro, que eu tive que pesquisar esse nome e eu descobri que ele fez apenas 67 minutos jogando pelo Sampaio. Ele não teve uma partida completa. E no máximo ele começou uma como titular. Ele foi relacionado só em 8 jogos. Então é um jogador que a gente não sabe por que está no Sampaio. Ele não demonstrou nada. E para mim o certo era não ter renovado. Né? O certo era ele ter saído. Mas ele acabou renovando e eu acho que é a primeira vez que a gente vai olhar e vai dizer o que ele pode fazer para essa temporada de 2026. Né? Espero que ele me surpreenda positivamente, mas o que a gente pode esperar de um jogador que a gente nem viu jogar ainda direito? O outro jogador que eu vou trazer e destacar para vocês é o Bruno Oliveira. E por que eu vou destacar ele? Ele é um destaque negativo, porque pesquisando em alguns sites, tanto no Gol, tanto no SofaScore, como no Transfermarkt, ao que tudo indica, ele não joga desde 2022. Falaram que ele estava jogando um time aleatório lá de não sei que país, do Iraque, se não estiver enganado, há um ano, mas minimamente ele ficou 2 anos sem jogar, 2 a 3 anos, né? 3 a 2 anos, independente, ele ficou muito tempo sem jogar. Então, um jogador que praticamente tinha se aposentado, né? E retornou para jogar em menos de um ano. Então, acaba sendo um destaque que, nem posso dizer que é positivo, é mais um destaque negativo dessas contratações do Sampaio. A gente pode usar o exemplo do Eloy, que ele ficou praticamente 2 anos sem jogar por algumas questões pessoais, e acabou voltando a jogar pelo MAC. Mas aí a questão é que antes dele chegar no Sampaio em 2018, 2019, ele ainda ficou 3 anos jogando em outras equipes. Então, ele já tinha mais tempo e a gente conheceu o Eloy. A gente não conhece o Bruno Oliveira. Então, eu vou colocar ele como destaque, mas um destaque em si preocupante das contratações que o Sampaio fez. Outro jogador que eu acabo destacando para vocês é o Kleberson, ele que é zagueiro, e ele teve um desempenho bastante interessante até no estadual passado pelo o Barcelona de Ilhéus, e aí as demais informações sobre o futebol dele no restante do ano eu não acabei não conseguindo, mas me chamou muita atenção isso, teve notas muito positivas, foi um jogador que se destacou bem, parece que na segunda passagem ele acabou sendo muito mais mediano, mas eu não consegui confirmar isso, mas, em tese, é um zagueiro com bons números, é um zagueiro com bom desempenho, e que parece que foi uma contratação muito acertada do Sampaio Corrêa. Entretanto, aqui é um ponto bastante discutível. Para vocês que não sabem, o Emerson Carioca, ele passou aqui em 2023, não atuou bem, né? Não foi bem no Sampaio, não conseguiu contribuir, foi um jogador que foi muito abaixo. Ele não fez tanta raiva, porque teve outros que passaram que foi piores. Eu lembro muito do Bill, que o Bill foi um jogador que, além de não ter jogado bem no Sampaio, ele ainda irritou muito a torcida. Então ele conseguiu fazer um doblete maravilhoso. O que não é o caso do Emerson Carioca, ele só foi mal. Ele só foi mal, ou vamos dizer que ele foi ruim. E aí, no meio desse tempo, ele rodou por outras equipes e até mesmo chegou a jogar campeonato semiprofissional, que no caso é a Kings League, como é o exemplo bem aqui. Ele jogando pela famosa G3X, né, equipe do Gaules, mas era um jogador que há exatos um ano atrás, quase um ano atrás, né, que se foi em março, ele estava jogando campeonato semi-amador e hoje ele vem como uma das esperanças e indicação direta do próprio treinador, que é o Luciano Quadros. Então é uma contratação assim que para mim é extremamente discutível, eu acho que não deveria estar aqui, né, mas é um jogador de confiança do treinador e vamos ver, pode ser que ele renda bem na mão do treinador e calha a nossa boca. Além dele, outro que eu destaco é o Gui França. Esse é muito mais preocupante, até mais preocupante que o nosso querido Bruno Oliveira. Por qual questão? O Gui França, ao que tudo indica, ele só tem 3 anos jogando profissionalmente. E se vocês estiverem prestando atenção na idade dele, ele tem 26. Então ele começou a jogar com 23 anos. Certo, tem jogador que começou muito tarde, realmente tem jogador que acabou começando muito tarde, como o exemplo do próprio Pimentinha, né, que jogou
no campeonato, que surgiu no Campeonato Maranhense, esse tipo de coisa, acabou demorando muito e foi praticamente virar profissional com 22, 23 anos, ainda no São José de Ribamar. Depois jogou umas passagens pelo Mota e assim por diante. Mas despontou para o futebol quase com 24 pelo São José de Ribamar. E aí que está a questão. Ele não só desponta muito tarde, como desponta numa liga muito abaixo. Para vocês que não sabem, ele estava jogando a 4ª divisão do campeonato americano. Não era a 4ª divisão da Alemanha, não era a 4ª divisão da França, que é até ligas da Inglaterra, que são ligas consideráveis, que você pode dizer, tem um nível. Ele estava jogando a 4ª divisão do futebol americano, do futebol soccer dos Estados Unidos, que é uma divisão que consegue ser pior, né? Eles não têm um sistema de hierarquias, mas ele tem franquias, e é uma franquia que equivale a esse nível, vamos dizer assim, dentro do futebol dos Estados Unidos, e é um futebol que consegue ser pior do que a 2ª divisão do Campeonato Maranhense. Isso aí eu cravo para vocês, cravo. A 1ª divisão já ela é um pouquinho complicada, imagine a 4ª. Né? E aí ele é um jogador que está há 2 anos atuando lá e vem para sua primeira experiência no Brasil. E aí é um tiro no escuro pra caramba. Ele consegue ser mais tiro no escuro que outros atletas que o Sampaio trouxe. E é muito preocupante, porque ele é um zagueiro, a gente já teve muito problemas com o zagueiro, e a gente não sabe o que esperar, porque se a gente for pelo certo, pelo que é olhar do prognóstico, ele vai ser muito mal. Mas é aquela história. Ele pode surpreender, pode ser que ele realmente consiga se adaptar e jogar bem ao nível do Campeonato Maranhense e a Série B. Mas tudo em volta dele diz que não. Além dele, eu também destaco o Stone. O Stone, ele é um cara que, primeiro, a gente lembra mais da piada do modo Stone, né, da maquininha do Stone, mas ele tem uma coisa bastante interessante que eu acabei colocando aqui. Ele não atua de forma assim considerável ou tendo bons jogos já há um tempinho. Ele se destacou muito jogando na América de Natal, onde inclusive foi até campeão da Série C, da Série D, se eu não estiver enganado. Ele se destacou, fez bons jogos, mas desde 2024, então ele já está 2 temporadas jogando muito abaixo, com um número muito abaixo, fazendo muito poucos gols, jogando muito pouco. E aí acaba se tornando muito preocupante, porque ele vem para ser um dos atacantes, é o que eu digo, um dos jogadores que vai ser reserva do Carral e do Adriano, mas o Adriano se machucou esse ano. Inclusive, o Adriano passou um tempinho machucado. E aí a gente talvez precise dele. E aí, para colaborar com tudo isso, no amistoso contra o Altos, que inclusive ele e o outro atleta que eu destaquei, que foram um ponto positivo e negativo, vamos se dizer assim, ele vai lá e perde um gol na cara. Então, é um jogador que vale ter essa atenção, mais por essa questão do seu nível, e mesmo que ele tenha até feito alguns jogos de forma interessante pelo Brasil de Pelotas no campeonato estadual do ano passado, é um jogador que talvez não inspire muita confiança, certo? De acordo com o meu prognóstico, minha opinião, do que eu vi, do que eu estou analisando, pode ser que eu esteja totalmente equivocado, e é válido. É válido, a gente tem muita pouca informação, a gente trabalha com o que tem. E aí é uma coisa interessante, porque o que o Stone trouxe uma imagem negativa, o Matheus Moreste trouxe uma imagem positiva. Para vocês que não sabem, o Matheus Moreste é um jogador que estava na 1ª divisão do Camborja, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo um jogador do Camborja atuando pelo Sampaio, já vi jogador da Tailândia, né? Já vi jogador da MLS, mas do Camborja eu acho que é a primeira vez que rodou lá, que está jogando no Sampaio. Inclusive tem jogador que passou no Iraque, que está aqui no Sampaio. O Matheus Moreste ele estava jogando no Camborja, só que ele é um jogador que já teve uma rodagem maior no futebol asiático, seja no Iraque, como eu acabei citando, ou seja mesmo na Austrália, que eu acho que foi o período de maior destaque dele, atuando pelo Central Coast Marines. E, inclusive, ele é cria do Vasco da Gama. E era um jogador que a gente ficava assim, pô, tô trazendo um maluco de uma liga que, meu Deus do céu, nem sabia que tinha clube, então esse cara é horrível. Ele vai lá e faz um bom jogo. Foi um dos destaques do amistoso contra o Altos. Então, o que a gente esperava ser uma imagem negativa acabou sendo uma imagem até que positiva, e é o que tudo indica que ele pode acabar se tornando, se manter esse nível, se não tiver nenhum problema, o nosso 10, o nosso jogador célebre. Mas, claro, isso é uma questão que vai ser construída com o tempo. A gente lembra que o Bruno Matos, ano passado, ele era para ter sido esse jogador, só que por questões de confusão, briga com a diretoria, ele acabou indo embora. Né? E se esse cara se destacar, se o Matheus Moraes se destacar, a gente espera que ele fique. E, por fim, né,
o Matheus Alves, ou por fim dos jogadores ainda, final, ainda tem mais jogadores, né, para analisar. O Matheus Alves, que me chama a atenção, de além de ter tido uma boa passagem pelo Figueirense, ele também tem uma outra coisa bastante interessante. Os números dele como atacante, mesmo se ele é um atacante muito novo, um zagueiro, perdão, um zagueiro muito novo e muito baixo, são interessantes, porque ele tem um número de no mínimo 3 gols feitos nos últimos 3 a 4 gols feitos nos últimos 2 anos. Isso é muito bom para um cara que é zagueiro, porque já vi atacante passando no Sampaio que não fazia gol. Né? Vocês lembram do João Anderson, que só fez uma temporada pelo Sampaio Corrêa, uma temporada fez um gol na carreira e quando veio o Sampaio conseguiu fazer seu segundo? Pois é. Então, acaba sendo um zagueiro que pode chamar a atenção, principalmente que mesmo sendo baixo, né, ele tem tido boas atuações. Dessas outras contratações que a gente continua destacando, tem uma que eu acho bastante interessante para esperar o que pode acontecer, que é o nosso querido Neto Pacas. Vocês não lembram, o Neto ele acabou passando pelo Sampaio ali em 2019, 2020, né, que foi durante a Série C e o início do Maranhense de 2020. Ele não conseguiu se destacar, ele fez gol, essas coisas, teve uma outra partida interessante, mas não foi um destaque suficiente para acabar ficando no Sampaio. Então foi uma passagem muito mediana que ele teve lá nesse ano de 19 e 20, aí acabou rodando, inclusive jogando principalmente no Pinheiro, que é onde ele é considerado o rei, até eu chamo de Ulisses da Baixada, né? E é um jogador que lá no Pinheiro, na última temporada, ele fez uma temporada muito boa, foi interessante, foi um dos melhores jogadores da equipe, mas acabou sendo rebaixado, né, para a segunda divisão. E no Lago Verde, eu acredito que ele também teve esse mesmo bom desempenho, já jogando a segunda divisão. Então, é um jogador que vem com bons números, é um jogador que vem com bom desempenho, mas jogando em equipes com um pouco mais abaixo, e onde ele era tecnicamente o principal jogador da equipe, né, o líder técnico da equipe. Aí vamos ver como ele vai desempenhar num clube onde ele não é o principal líder técnico, onde ele vai ser um jogador de conjunto, e vamos ver como isso vai desenvolver. Pode ser que com uma equipe melhor ele consiga jogar bem, ele consiga se adaptar melhor e até mesmo jogar um futebol muito melhor do que jogou na sua primeira passagem. E aí temos também o Peu, que acho que para mim ela é a contratação mais hypada do Sampaio para 2026. Para vocês que não sabem, o Peu é um jogador que já vem se destacando muito no futebol do Rio Grande do Norte, principalmente atuando pelo Santa Cruz, né, do Rio Grande do Norte, sendo quase redundante. E ele estava sendo muito preterido por principais equipes de lá, e que normalmente são equipes que têm mais grana, vamos dizer assim, que a gente, que é o caso mesmo do ABC e do América de Natal, mas acabou sendo contratado pelo Sampaio Corrêa, ele que é lateral, mas pode também atuar como volante. E foi uma contratação interessante, foi uma contratação boa, e é uma contratação que, vamos dizer assim, chama um pouco da nossa atenção, ver se ele vai se desempenhar bem, ver se ele vai se adaptar bem no Sampaio, mas de longe é a contratação com maior mídia, vamos dizer assim, do Sampaio Corrêa para 2023. E o último jogador a ser analisado é o Wellington Lima. O Wellington Lima ele é goleiro, ele teve uma passagem, ele é muito conhecido pela sua passagem pelo ABC, que ele ficou quase 10 temporadas lá. Não sei se é ídolo, não sou o torcedor do ABC para dizer isso, mas é um jogador que tem uma relevância na história, principalmente porque ele tem títulos lá, né? Conseguiu vencer títulos, esteve no único título do ABC de nacionais, que foi a Série C, se não estiver enganado, de 2010 ou 2011. Então, um goleiro com experiência, é um goleiro que tem bastante títulos, porque também atuou no futebol de Angola, principalmente no clube que parece que foi o Petro de Luanda, que é uma das maiores equipes do futebol de Angola. Então, é um jogador com experiência, é um jogador que ganhou títulos e que com certeza vem para ser titular e que traz impressões boas, né? Traz impressões boas. Vi algumas informações que ele teve até atuações interessantes nos últimos clubes dele, e é o que a gente pode, né, dizer que pode ser uma boa contratação. Pode ser que ele não atue bem, é claro, mas ao que tudo indica, é um jogador que vai trazer muita experiência, que pode trazer seguranças para a defesa do Sampaio. E por último, mas não menos importante, o treinador Luciano Quadros. Luciano Quadros, ele é um treinador com uma bagagem enorme, passou por vários times, principalmente no futebol carioca, como Sampaio Corrêa, Bom Sucesso,
Olaria, e recentemente ele começou a trabalhar um pouco mais aqui no futebol nordestino, no Falcon, no Desportivo Aracaju, no Confiança B, inclusive. Então é um treinador com muita experiência e com muita rodagem por trabalhar em times de menor expressão, em times de divisões mais abaixo, o que acaba sendo até um pouco de vantagem, porque é necessário ter treinadores que conheçam o que é trabalhar numa Série D, que conheçam o que é trabalhar em camadas mais baixas de futebol, aonde é que o Sampaio se encontra, e que possam saber aonde eram os caminhos que a gente possa percorrer. Tem um ponto negativo de ter trago o Emerson Carioca, né? Então talvez ele goste muito de alguns bagres. E um outro ponto negativo é que ele é muito fã do dinizismo, que você não sabe, né? É o estilo de jogo do Fernando Diniz, hoje treinador do Vasco, treinador da seleção brasileira, e que pessoalmente para mim eu não gosto muito, porque é meio maluco, não acho o Diniz um grande técnico, mas é uma opinião pessoal minha, até um pouco mesmo de questões de, vamos falar de ranço, né, da minha parte com ele, e aí o que vem uma grande questão, ele ser fã do futebol do Diniz, desse futebol para cima, desse futebol de posse, me preocupa, porque ele precisa entender muito o que ele tem em mão. Se ele não souber o que ele tem em mão, isso é preocupante, porque foi um problema que o Guanais teve. Inclusive, a gente fez um vídeo comentando sobre a passagem do Guanais, vai estar aparecendo aqui, né, no card. Mas o Guanais teve esse problema de não reconhecer muito o que ele tinha em mão e tentar botar em prática aquilo que o material dele não permitia. E se o Luciano Quadros tentar fazer isso, estamos lascados, porque a gente vai passar perto de novo. E numa temporada que a gente novamente está com o gatilho, querendo ou não, apontado o gatilho no ponto para a gente. O gatilho engatilhado na nossa cabeça, na cabeça da equipe do Sampaio Corrêa. É um ano que talvez tenha até menos pressão que nos últimos anos, concordo em partes com isso, né? Pode talvez que tenha menos pressão, ou talvez tenha mais pressão que nos últimos anos, mas eu espero que, mesmo que ele seja muito fã do dinizismo, ele consiga adaptar e saber muito bem como trabalhar isso e saber também como mudar, né, o time, saber substituir, porque não é um forte do Diniz fazer essas substituições, e eu espero que ele seja o contrário. Mas é um técnico que muitos jogadores elogiam, digo que treina bem, que consegue fazer o time jogar e conseguiu até de certo ponto fazer o time ter um bom jogo na partida contra o Altos, mesmo sabendo que era uma partida de treino, certo? Então, é isso. E para encerrar, o que eu posso falar sobre esse elenco do Sampaio? É um elenco, em grande parte, muito desconhecido. É um elenco que a gente não sabe muito bem muitas das peças. E que, é o que tudo indica, fora uma ou outra contratação, como o caso do Peu e talvez do Matheus Moraes, que está se tornando uma contratação positiva, as nossas grandes esperanças para a temporada de 2025, ou 2026, perdão, volta a ser o Adriano e o Carral, que foram jogadores muito interessantes, foram bons jogadores, acho que um dos melhores jogadores do Sampaio na última temporada, o Adriano pela temporada inteira e o Carral já quando chegou no Brasileiro, e são jogadores que nos trazem esperança de conseguir fazer o diferencial. E aí a questão, o Sampaio também para ser um atacante, o Sampaio parece que vai jogar de novo com o falso 9, ou até o Erivan voltar, eu não sei se o Erivan vai voltar e vai assinar com o Sampaio, espero eu que assine, porque foi o único em tese que funcionou na tática do Zé Augusto, e talvez com o Luciano ele consiga exercer essa função de atacante. Mas acho que, acima de tudo, as esperanças nossas é aquilo que a gente já conhece. Talvez algum jogador surpreenda, talvez algum jogador nos decepcione, mas do que a gente trouxe, fora o Peu, que é um jogador de destaque, é o que tem tudo para se destacar bem no Sampaio, a gente vai ter que torcer para que já é de casa, para aquilo que a gente já conhece. É isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. É uma análise extremamente simplista, baseada em números de jogadores, nas passagens, em alguns sites que se deu para basear e alguns conhecimentos que eu tive fazendo pesquisa. Não é uma análise extremamente aprofundada, acima de tudo. É uma análise, bem, vamos dizer, ali por cima, mas pegando pontos que nos chamam a atenção positiva e negativa. É uma análise que tem tudo para ou dar muito certo ou dar muito errado. E normalmente dá muito errado. Mas acho que o mais importante é sentar, ver, analisar e falar para vocês esses pontos para a gente ter um pouquinho mais de atenção em relação às contratações. Certo? Até mesmo para a gente conhecer as contratações de Sampaio, que normalmente a gente traz tanto jogador que acaba passando batido.
Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até o próximo. Falou!